Graças a paz, irmãos e irmãs, amém? Que bênção podermos estarmos aqui novamente. Você que está em casa, pela live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que entrou agora, nós estamos nessa jornada que está sendo uma bênção, amém? Eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado aí, meu amigo pastor Fabiano, bem como toda a igreja, pelo convite, a família pastoral no qual nós amamos, tremendamente. Deus colocou algo no nosso coração para essa noite, queridos. Eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs, tanto você que está presencial, e você que está em casa por meio dessa live. Abra sua Bíblia comigo, na Cartas aos Romanos, capítulo 4. Carta aos Romanos, capítulo 4, verso 16. Eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs nessa noite. Carta aos Romanos, capítulo 4. Capítulo 4, verso 16. Todos acharam? Creio que sim. Você que está em casa, você achou? Diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai, aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama a existências coisas que nunca existem como se existissem. Amém? Feche seus olhos comigo nessa noite. Eu quero orar com você, quero abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós, ó Deus, te louvamos por essa noite. Como é bom, ó Pai, estarmos aqui na tua casa para bendizer o teu santo nome. Deus, revele a nós aquilo que nós precisamos nessa noite. Deus, venha, Senhor, regimentar a nossa casa. Deus, venha restituir a nossa família. Deus, venha quebrar, ó Deus, tudo aquilo que tem se levantado nesse tempo, ó Deus, contra a vida dos teus filhos e filhas nessa noite. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, amém. Glória a Deus. Vai se sentando, louvando ao Senhor. Queridos, eu quero ministrar algo no teu coração. Que texto maravilhoso. Que casa é essa? Pastor, que casa? Que casa é essa casa de Abraão? Se você olhar para o livro de Gênesis, capítulo 18, você vai falar assim, a partir de Romanos, capítulo 4, você vai pensar assim, mas que casa? Que casa tremenda a casa de Abraão. Que reverência, que entrega, que vontade que Abraão tem. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 18, esse mesmo nome que é citado aqui, do qual nós somos filhos, nós precisamos olhar para a casa dele. É alguém que é colocado para nós como nosso pai. Então, já que ele é colocado para nós, como exemplo, como nosso pai, nós precisamos, querido, nós carecemos em olhar para essa casa. Você, se quiser depois, ir lá no livro de Gênesis capítulo 18, você vai deparar com esta casa, que tem uma reverência sem igual, a casa de Abraão. Quando você olha para essa casa, eu vejo que Abraão, ele sempre vai buscar o melhor para servir a Deus.
Quando Abraão, no capítulo 18, ele se depara com aqueles 3 homens, chegando à casa dele, a primeira coisa que Abraão faz é correr para pegar água para lavar os pés desses homens. Olha só, que casa fantástica. Quando esses homens se chegam até Abraão, ele fala assim: pelo amor que há em Yahvé, fique comigo na minha casa. Diz que Abraão, ele corre e vai, querido, para o seu rebanho e pega o melhor do seu novilho. Ele pega o melhor do seu rebanho e traz para esses homens. Quando a Bíblia diz que esses homens ainda estando com Abraão, ele pega a farinha, ele pega o melhor leite e pega e traz para esses homens. Que casa? A casa de Abraão é a casa do melhor, amém? A casa de Abraão é a casa do melhor. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Além dele ficar em pé, perto dos homens se alimentando, ei, a casa do melhor pode ser melhor ainda, amém? Eu creio que a casa do melhor, eu creio que a casa do homem de Deus, eu creio que a casa da mulher de Deus pode ser melhor ainda. Eu creio que Deus pode fazer algo ainda nesse tempo que nós estamos participando dessa jornada. Eu creio que Deus pode fazer com que a nossa casa seja melhor ainda. Quando eu olho para a casa de Abraão, eu vejo, querido, que ele não só vai oferecer o melhor, mas Deus revela para ele: você vai viver o melhor ainda, Abraão, porque você ainda não tem filho, mas na próxima primavera eu voltarei aqui, e vocês terão um filho. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você está esperando para que a sua casa se torne melhor ainda? O que você está buscando, o que nós estamos buscando, você que está em casa, o que você tem buscado para que a sua casa se torne melhor ainda? A casa de quem a Bíblia, querido, cita que Ele é o Pai, o nosso Pai, o Pai das nações. Ele é alguém que oferece o melhor, e sabendo que Deus, com certeza, um dia ofereceria o melhor. Quando eu olho para esse texto, querido, eu vejo nas entrelinhas que nós acabamos de ler, que as famílias, ela existe por um propósito. E todo o propósito de todas as famílias, eu creio que é voltar ao Éden. Eu creio que o propósito de toda família é voltar ao lugar da comunhão. Eu creio que o propósito de toda família é voltar ao lugar da visitação, é andar em direção à palavra de Deus. Eu creio que o propósito de toda família, querido, é viver o que o homem vivia lá nos primórdios. É ter a presença do Senhor na viração do dia, é ter certeza que o dia está findando, mas que a graça do Senhor nos alcançou. Eu creio que essa campanha está trazendo para nós uma vontade de viver novamente o tempo da visitação do Senhor. Mas quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, portanto, a promessa vem pela fé. Vem aqui comigo. Em outras versões diz: portanto, a herança, ela vem por meio da fé. Portanto, a nossa descendência, ela vai ser edificada por meio da fé. Portanto, a cura, a restauração, a libertação, do qual eu tanto busco, vai vir por meio da fé. Então, querido, deixa eu te dizer algo nessa noite, em nome de Jesus, que você possa exercitar a tua fé juntamente comigo nessa noite. Esse texto está falando que a minha herança e a sua herança vai ser alcançada por meio da fé. Que nós temos buscado nesse mês da família. A sua casa, ela pode ser muito boa, ela pode se comparar até com a casa de Abraão, mas eu creio que o Senhor pode fazer a nossa casa ser melhor ainda, amém, queridos?
Eu creio que Deus pode liberar algo sobre a sua vida nessa noite. Eu creio que você pode viver uma primavera diferente como você nunca viveu. Eu creio, querido, que em nome de Jesus, quando nós olhamos, querido, nós olhamos para o presente texto, nós vemos que os decretos de Deus, Ele não vai apenas, querido, ficar naquilo que é lei, mas também por meio do relacionamento com Deus. Então, para que essa fé possa alcançar a minha descendência, para que essa fé possa alcançar a minha herança, para que essa fé possa alcançar a minha promessa, eu preciso estar do lado de Jesus. Quando o irmão abriu aqui falando Salmo 127, falou assim: filhos são herança do Senhor. Nós temos uma herança, nós temos algo, com certeza, de muito que nós estamos aqui, os que estão em casa, que precisa ser resgatado nesse tempo. A nossa casa, ela pode se tornar melhor ainda. Existem coisas que estão nos abalando ainda. Existem situações que estão nos estabilizando. Deus estabelece um método de salvação por meio da graça e por meio da fé. Eu e você devemos, querido, nessa noite, em nome de Jesus, olhar para a promessa que está na nossa casa, olhar para o filho, olhar para o esposo, olhar para a esposa e falar assim: eu vou conseguir alcançar por meio da fé. E a igreja do Senhor, ela precisa caminhar nesse viés, no campo da fé. Quando a gente olha para este homem que é citado aqui, a gente vê que era alguém que já estava cansado, quem sabe, de pastorear, mas alguém que nunca deixou de servir com qualidade, porque quando eu faço melhor, o Senhor pode fazer da minha casa uma casa melhor ainda. Talvez o que você estava tentando parar hoje, talvez você chegou aqui nessa noite, você que está pela essa live nessa noite, está desanimado, está parado, já não acredita mais no propósito que Deus tem para a sua família. Deixa eu te falar algo nessa noite. Existe uma promessa sobre a tua casa. Existe uma promessa sobre a sua herança. O único método de salvação não é por meio da lei, como diz as Escrituras, é por meio da fé. E a fé é algo universal. A fé é algo, querido, que não depende só daqueles que têm decretos e outros não têm, de uns que caminham, de outros que não caminham. A fé não está pautada apenas nos que são incircuncisos ou nos que são circuncisos. A fé está pautada naquele e naquela que olha para o Deus eterno e fala assim: Deus tem promessa para a minha casa, Deus tem promessa para a minha família. Querido, deixa eu te dizer algo, nessa jornada eu e você não podemos perder, querido, de vista aquilo que Deus colocou em nosso coração para entrar em oração, entrar em intercessão. Se existe algo que nós devemos fazer nessa noite, é chamar à existência as coisas que não existem, como se tivessem existido. O que você quase não acredita mais, o que você já não ora mais, não tem aquele negócio que você falou: por essa causa eu não oro mais. O Senhor está te mandando, o Senhor está te pedindo, comece a retomar hoje novamente essa oração. Se é da herança, o Senhor vai restaurar. Se é promessa, o Senhor vai trazer. Pela graça, mediante a fé, a salvação é oferecida a todos. Não existe aquele filho que não pode ser resgatado. Não existe aquela esposa que não pode aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Não existe um marido, você que está por essa live, que não tenha como aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Algo que eu tenho carregado no meu coração nesse tempo, eu tenho compartilhado muito na minha igreja. Se sem fé é impossível agradar a Deus, vamos fazer de tudo para agradar a Deus nesse tempo. E como nós agradamos a Deus nesse tempo? Exercitando a nossa fé. A casa de Abraão era a casa do melhor, mas é necessário que nós estejamos do lado de Jesus Cristo nesse tempo. Pensa num tempo
que as casas estão sendo abaladas. Pensa no tempo que as famílias estão sendo remexidas e mexidas. Eu estou vivendo um tempo na minha igreja que eu nunca vi a enfermidade assolar tanto o meu povo. Querido, nos cultos de oração está dando baixa mais de quase 50%. Famílias estão sendo abatidas, e eu e você que somos Atalaia, a gente precisa se colocar de pé nesse tempo. Eu e você precisamos orar pela nossa casa. Eu e você precisamos clamar. É necessário, querido, que eu e você nessa noite venhamos, querido, não só olhar para os decretos. Por isso se faz necessário eu e você internalizarmos nessa noite que o amor de Deus coloca todas as coisas no lugar, que o amor de Deus por nós vai colocar tudo no lugar, independente de que você e eu estejamos vivendo, do que nós estejamos passando, o que parece ser impossível nesse tempo, o Senhor vai trazer para que eu e você possamos glorificar o nome dEle. Amém, queridos? Você entendeu isso? Vai vir uma primavera sobre a tua vida. Continue fazendo o melhor. Continue oferecendo o melhor. Nós precisamos alcançar a essência nessa noite. Pastor, qual é a essência nessa noite? A herança. Qual é a essência nessa noite? A promessa. Pastor, qual é a essência nessa noite, pastor? Os projetos. Não pare, não desista, continue buscando, continue se aplicando, continue se lançando. Você está certo sim que nessa noite existe uma necessidade de salvação, é verdade. Tem pessoas que fazem parte do nosso seio familiar, que precisam ser alcançados, é verdade. É por isso que eu e você estamos aqui, presencial, você que está aí pela live, é verdade. Nós temos visto pessoas se definhando, se perdendo, sendo cada dia mais cabisbaixo na caminhada, falando que eu não consigo, eu não posso, mas você veio aqui, por meio dessa live, para dizer que na casa do melhor, pode ter coisas melhores ainda. Abraão tinha de tudo. Abraão tinha o melhor gado, o melhor novilho. Abraão, como diz o texto, ele tinha água de qualidade, portanto ele correu rapidinho, chegou e molhou os pés daqueles homens. Abraão tinha a melhor farinha, mas o melhor Deus tinha para a vida dele. Deus tem o melhor para a sua vida nessa noite. Deus tem o melhor para a sua casa nessa noite. E quero ser mais ousado. Eu sei que está faltando algo na sua casa. E não só eu sei que sou humano, mas Deus sabe que está faltando algo na tua casa. Deus sabia que estava faltando Isaac na casa de Abraão. E é por isso que ele é tido como nosso pai. Por quê? Porque ele não se esmoreceu. Mesmo estando avançado em idade, ele continuou servindo. Mesmo ano após ano, o anjo olhou para ele. Na próxima primavera, terá um presente na casa de vocês. Deus quer te presentear nessa noite. Deus quer trazer à tona. Deus quer trazer à existência aquilo que não existe, como se existisse. Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Deus quer sacudir a tua casa. Deus quer sacudir o teu ministério. Deus quer sacudir a tua genealogia. A partir de você, nunca mais a sua família será a mesma. A partir de você, nunca mais os seus descendentes, querido, andarão totalmente sem propósito, andarão sem projeto. Olha como que Deus faz na casa desse homem que parecia ter tudo. Você talvez que está por essa live, parece ter tudo. Você que está aqui parece ter tudo. Eu tenho uma boa aposentadoria, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma casa maravilhosa. Mas Deus sabe o que está faltando. É isso que nós viemos fazer aqui. Na casa do melhor, na casa de quem tem, Deus pode fazer coisa melhor ainda. Está faltando algo lá. Está faltando algo na minha casa.
é esse Deus que vai liberar uma nova primavera sobre a minha vida. Deus quer liberar uma nova primavera sobre a tua vida. Nós temos que nos aproximar de Cristo por meio dessa graça divina nessa noite. Eu quero te desafiar você a olhar literalmente para aquilo que está faltando. Mas pastor, eu tenho uma ótima casa. Ah, pastor, eu tenho um ótimo emprego. As famílias se dialogam, mas está faltando algo. Eu e você não estamos aqui por acaso. O Senhor quer liberar uma palavra sobre a nossa vida. A graça é o princípio básico da operação divina. E não perca a oportunidade de se movimentar na graça nessa noite. De se mover na graça nessa noite. A graça de Deus, ela vai entrar na nossa casa nessa noite. A graça de Deus há de trazer existência aquilo que não existe. A graça de Deus há de visitar a nossa família nessa noite. A graça de Deus há de trazer um Isaac nessa noite para cada um de nós. A resposta no qual nós precisamos, a graça de Deus vai trazer. A nossa família vai ser visitada, querido. Isso é de se arrepiar. Quando eu digo que a graça de Deus ela é o suficiente para nos visitar nessa noite, eu digo que é verdadeiramente o suficiente para nos visitar. É a graça dele, por meio de Jesus, que vai visitar essa situação. A fé aplica o que a graça oferece. Por que eu estou falando da graça? Porque a fé vai aplicar o que a graça oferece. Se já tem a graça, coloque a sua fé em ação. Se já tem a graça, comece nessa noite a profetizar. Talvez se você estava não querendo mais servir, pegue o melhor novilho. Pegue a sua melhor roupa, vem para domingo à noite. Pegue, querido, o seu melhor oferta, independente da quantidade, vai para a casa do Senhor. Pegue a água, lave os pés de quem precisa ter os pés lavados, porque Deus vai fazer o melhor da tua casa, mesmo a tua casa sendo a melhor. Ele sabe o que nós precisamos. Que casa é essa? Casa de Abraão. Que casa impactante. O nosso pai é um pai que serviu com qualidade. Abraão, diz aqui, ele é o nosso pai na fé. O Senhor pegou ele, deixou o nome dele ser aqui registrado para trazer algo para nós nessa noite. Alguém sem vigor? Alguém talvez sem propósito? Alguém achou que estava encerrando a carreira? Deus estava dizendo para ele: você só está começando. Ei, você que estava parando, Deus manda dizer: você está apenas começando. Se anime no Senhor nessa noite. Você não está parando. A sua casa é casa de oração. Você busca, você intercede, o Senhor vai trazer a resposta nessa noite. O que oferecer ao Senhor, ofereça o teu herdeiro nessa noite. Ofereça o seu herdeiro, ofereça a promessa hoje diante do Senhor. Se você está se preocupando, se está te tirando o sono, é porque é promessa, porque te interessa. E se te interessa, me interessa, e interessa a Deus nessa noite. Amém, queridos? O que você pode oferecer nessa noite? Ofereça o seu melhor. O melhor da farinha, o melhor do novilho, o melhor da água. Ofereça o melhor. Porque eu tenho certeza que Ele não vai nos despedir da forma que nós chegamos. Nessa campanha, nessa jornada no qual o Senhor ministrou no coração do pastor. Eu e você precisamos entender que nós queremos participar de uma vida em abundância. De uma vida eterna. Pastor, mas como que eu faço, pastor, para viver essa fé genuína? Como que eu faço, pastor? Entregando a sua alma e o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Entregue o teu coração a Ele nessa noite.
Talvez o que está faltando lá é o Isaac. Talvez o que está faltando lá é a promessa, é o herdeiro, é a herança, e o meu coração palpitou, como o irmão leu o Salmo 127, filhos são a herança do Senhor. Existem heranças talvez aqui, que talvez não seja o teu filho, mas que são coisas que o Senhor nos deu, querido, e nós achávamos que estava perdido, e não estão mais, porque o Senhor quer trazer à existência as coisas que não existem, como se existissem. O Senhor quer ressuscitar o teu coração nessa noite. O Senhor quer ressuscitar o teu ânimo nessa noite. Tome a tua cruz e siga o Senhor. Ao contrário, nós não seremos justificados. Se nós não seguirmos o Senhor, nós não seremos justificados. Se nós não seguirmos ao Senhor, nós não teremos a resposta no qual nós tanto precisamos nesse tempo. Porque só o Senhor pode nos dar essa resposta no qual nós precisamos nesse tempo. Quem é a tua herança? Quem é a promessa? O que o Senhor precisa trazer à existência nessa noite, família? O que o Senhor precisa trazer à existência nessa noite, casa? Nós trabalhamos por tantas coisas. Nós trabalhamos por ter uma excelente casa. Nós trabalhamos por ter um belo carro. Abraão trouxe do melhor. Ele ofereceu o melhor. Mas o que trazia alegria para o coração dele, o que ia trazer alegria para o coração dele, ele não tinha. Que era Isaac. Talvez você está aqui, mas só Deus sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro. Eu estou me preocupando, pastor, com isso. Pastor, estou me preocupando com aquilo. A fé quer te conduzir à salvação nessa noite, segundo a imagem de Cristo. Eu tenho a plena certeza que existem pessoas que precisam ser salvas hoje na nossa família. Existem pessoas que precisam ser salvas hoje na nossa casa. Existem pessoas que precisam ser alcançadas por esse Deus eterno hoje na nossa casa. Você que está em casa nessa live, existem pessoas assim que precisam ser alcançadas por essa graça. Existe herdeiro, existe uma promessa que precisam ser alcançada nessa noite. É misto, querido, nós sacrificarmos tudo nessa noite para este princípio operar devidamente em nossa vida. Então sacrifique tudo nessa noite. Abraão, quando correu para oferecer, para recepcionar aqueles homens, ele não ofereceu qualquer coisa. Diz a Bíblia que ele ofereceu o melhor. Sacrifique tudo. Talvez a lenha ser oferecida hoje somos nós. Talvez nós hoje, meu irmão, minha irmã, precisamos oferecer o melhor a Deus. O melhor de nós. Eu gosto de uma frase, se eu não me engano, é do Mário Sérgio Cortella, que ele fala: faça o melhor com o que tem, para quando tiver fazer melhor ainda. Parafraseando a fala dele. Tudo que você e eu devemos fazer hoje é fazer o nosso melhor. Faça o teu melhor em oração. Faça o teu melhor em jejum. Faça o teu melhor em entrega. Abraão é o pai de todas as nações com veracidade. Abraão está sendo colocado para nós aqui como pai, mas é alguém que foi experimentado. Alguém que não tinha condições, segundo, querido, a estrutura humana de gerar, a segunda estrutura humana de cuidar, mas Deus falou: nesse tempo você ainda vai continuar gerando, nesse tempo você ainda vai continuar cuidando, nesse tempo, Abraão, você ainda vai continuar zelando, porque é eu que estou dando. O Senhor está te chamando para eu e você continuar zelando e cuidando. Você poderia ter chegado aqui nessa noite, achando que você não tinha condições mais de ver a sua promessa. Mas eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que você vai ver a tua promessa se cumprir. Abraão viu.
porque você não vai ver. Se por meio da fé eu depositar o meu coração diante de Deus, nós iremos ver sim o que Deus tem para realizar nesse tempo. Eu creio que Deus tem muito ainda a realizar na Igreja Metodista em Viosa. Eu creio que Deus tem muito ainda a realizar na sua genealogia, na sua promessa, na sua herança, na sua casa, na sua moradia, no seu oikos. Em paz você vai deitar, em paz você vai levantar. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Na casa do melhor, tem o melhor ainda. Na casa do melhor, dá para acontecer coisas maravilhosas. Mas o poder vivificador de Deus quer nos alcançar nessa noite. O poder que traz às existências, coisas que não existem, quer manifestar na tua vida e na minha vida hoje. O Deus do impossível, a existência daquilo que não existiu, vai começar a acontecer agora. Na sua vida, na minha vida, na minha casa e na sua casa. Dá sim para nós vermos a nossa promessa se cumprir nesse tempo. Eu tenho sonhado com aquilo que Deus tem gerado no meu coração. Acabou o tempo de eu e você olharmos para a herança de outras pessoas e dizer, eu queria ter uma herança. Não, a partir de agora você tem uma herança. Os seus filhos, a tua casa, é uma casa que vai ter coisas melhores ainda. Se você crê nessa noite, se nós cremos por meio da fé, e depositar em nosso coração, e olhar essa referência bíblica, Abraão, lógico que é referência a Jesus, mas que está aqui como o Pai de todas as nações, eu e você já alcançamos o que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Nessa noite eu quero te convidar a você exercitar a tua fé. Nessa noite eu quero te convidar a você olhar para a promessa. Nessa noite eu quero te convidar verdadeiramente a você entender que é independente se você serve e se você não serve, é necessário nós colocarmos a nossa fé em ação nesse tempo. Deixa eu te dizer algo, você que está em casa, sem fé é impossível agradar a Deus. Então coloque a tua fé em ação nessa noite em nome de Jesus. Que tudo seja para a glória de Deus. Lembra de quando Jesus vai estar com Lázaro, ele olha para as irmãs assim, se creres, verá a glória de Deus. Querido, venha aplicar a tua fé nessa noite. Lembra do centurião. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você que está pela essa live, pastor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. A minha pergunta para você, meu querido, é se você tem fé. Se você tem fé, Deus há de abençoar a tua promessa. Deus há de abençoar a tua herança. Aleluia. Sem fé é impossível agradá-lo. Então se comprometa em agradá-lo nessa noite. A pergunta do Senhor para o teu coração, que está presente, que está pela live, é se você tem fé que o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Se você crê que o Senhor pode tirar do hospital essa pessoa que está já quase no estado ou no estado terminal. Se você crê que essa pessoa que recebeu uma má notícia hoje, que está com uma determinada enfermidade, pode ser curada. Essa é a minha pergunta para você. E se você crê, você verá a glória de Deus. Você verá a sua herança sendo restaurada. Povo, raças, nações e línguas estão debaixo da potente mão do Senhor. Eu quero que a tua casa seja abençoada nessa noite. Eu quero que a tua casa venha ser impactada nessa noite. Parecia ter tudo na casa de Abraão. O melhor. Mas o melhor estava por chegar. O Senhor quer colocar o melhor na sua casa nessa noite. O Senhor quer trazer uma resposta para a sua vida nessa noite. Pode até alguém rir, coçar a face, mas
Na próxima jornada você vai entender o que eu estou dizendo nessa noite. Talvez você pode entrar no campo, talvez incredulidade, o pastor não sabe a magnitude da dificuldade do problema que eu tenho. Você pode até rir disso agora, mas eu creio num Deus que pode trazer à existência as coisas que não existem, só como se existisse. Amém, querido? Ele pode trazer, o Deus do impossível está entre nós, porque aqui tem 2, tem 3 reunidos no nome dEle, então não vai ser diferente no nosso meio. O Deus de ontem e hoje, Ele é eternamente sobre a nossa casa. Aleluia. Você pode se colocar em pé nessa noite. Eu quero orar com você. Eu creio que coisas maravilhosas vão acontecer. Eu creio que primaveras vão ser compartilhadas agora. Sabe o que o anjo disse para Abraão? Na próxima primavera eu te visito. Com certeza muitas respostas ainda virão essa semana. Mas eu creio que na próxima jornada, se eu não estiver aqui, você vai testemunhar, pastor. O senhor lembra daquela jornada que nós tivemos? Foi naquela jornada que o Senhor visitou a minha herança. Foi naquela jornada que o Senhor visitou a minha promessa. Eu tinha de tudo. Eu tinha o melhor carro. Eu tinha a melhor casa, o melhor emprego, os melhores amigos. Mas estava faltando Isaac. Eu e você somos chamados, convidados hoje. Ei, você que está em casa, para olhar para esse texto e olhar que Abraão era o pai da fé. Que é a fé que Abraão teve. Quando o anjo falou, olha, daqui a alguns meses, a tua esposa há de conceber uma criança. Ele creu. Ele creu. E esse texto hoje, ele está falando sobre a nossa herança, sobre a nossa casa. Eu estou olhando para a minha casa que está lá em Aperibé. Estou falando assim, o Senhor vai abençoar a minha promessa, a minha herança. Mesmo estando aqui em Itaperuna, eu estou acreditando na promessa que Deus tem lá sobre a minha casa, sobre a minha esposa e sobre a minha filha. Você precisa acreditar que Deus está visitando a sua promessa, a tua família, a tua casa agora. Você que está por essa live, Deus está visitando a tua promessa. Venha ativar a tua fé nessa noite. Venha colocar a tua fé em ação nessa noite. Sem fé é impossível agradar, então vamos agradar. O Senhor constituiu Abraão como pai das nações. Que legal, que extensão maravilhosa. Ah, mas meu filho está em Portugal. Ah, mas meu filho está nos Estados Unidos. Não importa, essa fé ela é capaz de transportar você para qualquer nação. Essa fé é capaz de alcançar as pessoas em qualquer nação que elas se encontram. Ei, você está pensando baixo, não é só no Brasil. Ele é pai das nações. Essa fé é para romper com as fronteiras. Essa fé é para quebrar todo levante, toda muralha, toda resistência. Se é uma fé para as nações, o que essa fé pode fazer na nossa família? Olha só. O que essa fé pode realizar na nossa casa? Coisas grandiosas. Ela pode realizar na minha vida e na sua vida hoje. Vou te dizer algo mais. O que você vai receber nessa noite, você não vai levar só para sua casa. Você vai levar para a casa de outras pessoas também. Você vai abençoar o teu vizinho, que você sabe o que ele tem passado. Você achou que não podia fazer nada? Não, você pode usar a sua fé em favor dele, em favor dela. Se levante como um intercessor nessa noite.
não só pela sua casa, não só pela tua habitação, não só pela tua moradia. O sonho de Abraão estava amortecido, ou seja, o aspecto de morte estava na vida de Abraão. Ele estava desanimado, desfalecido, moribundo. Mas quando a palavra profética vem sobre a vida dele, aquele ancião se torna um leão diante das circunstâncias. O Senhor está te dando autoridade nessa noite. O Senhor está te dando resistência nessa noite. O Senhor está te dando essa terra como herança, para que você possa possuí-la. Nós não viemos aqui à toa. Nós viemos aqui por causa dEle, por causa da palavra dEle. Porque a palavra dEle é viva e eficaz. Vai cumprir o que lhe apraz. Aleluia. Você foi chamado para profetizar sobre as nações. Eu tenho profetizado sobre as nações, assim como vocês têm profetizado sobre essa cidade. Você que está em casa, comece a profetizar por meio da fé, nessa circunstância que você se encontra. Talvez enquanto eu ministrava, o Espírito Santo foi ministrando algo em teu coração, e Deus bradando: coloque essa fé em ação, essa fé que é para as nações, essa fé que chama as coisas que não existem como se existissem. E está no plural, querida, muitas coisas que vão acontecer. Não é apenas algo que Deus vai realizar. Deus vai realizar muitas coisas por meio da fé. Você está pensando numa? Tem várias. Como se não existissem. Está no plural. Deus quer derramar sobre a tua casa. Deus quer derramar um rio sobre a tua vida. E ninguém rejeita um rio. Nenhuma cidade rejeita um rio. Todos querem um rio. Ainda mais um rio de água viva. Ainda mais um rio de água viva. O que Ele pode realizar na minha casa? Que o rio de água viva possa passar na tua casa hoje. Que o rio de água viva possa passar na tua família. E começar a lavar, começar a trazer peixes, começar a ter vida. As folhas que murchavam não vão murchar mais. Querida, a incredulidade que estava plantada está sendo arrancada. Você está começando a viver no campo da fé. E comece agora a profetizar. Comece, querida, a profetizar e dizer assim: a primavera vai chegar. Eu vou começar a conceber, eu vou ver, vai nascer, eu vou cuidar, eu vou apresentar e dizer: é do Senhor. Aleluia. Santo.